Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Marcelo Luiz Ferrari para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Convido o secretário, vereador Rubens Bosch, para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 12 de abril de 2016, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo como presidente o vereador Douglas Emanuel Marchetti, como vice-presidente o vereador Aymar Adas e como secretário o vereador Rubens Bosch, com a presença ainda dos vereadores Fabrício Dal Castagni, Guilherme Goix Júnior, João Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger, Marcelo Luiz Ferrari e Valdemar Gebauer, conforme folha 18 do livro de presença. É constatado o número legal de vereadores. Após a leitura de passagem bíblica realizada pelo vereador Jorge Augusto Krieger, o presidente deu início à sessão. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Rubens Bosch, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que restou aprovada. Em seguida, também solicitou ao secretário que realizasse a leitura da pauta da sessão. Após o presidente comunicou que foram distribuídas aos vereadores as cópias do expediente do dia, bem como informou que havia sido protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei número 7 de 2016, de autoria do Poder Executivo, determinando o seu envio à Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para análise. Dando prosseguimento, o presidente comunicou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 114 a 121 e 125 de 2016, que, após serem lidos pelo secretário, foram encaminhadas na forma solicitada. Passando-se ao grande expediente, estava escrito nos pronunciamentos pessoais do vereador Rubens Bosch, que usou da palavra para que, em um primeiro momento, discorrer acerca das indicações por ele apresentadas na presente sessão. Foi aparteado pelo vereador Valdemar Gebauer. Passando aos pronunciamentos de liderança, estava escrito o líder de governo, o vereador Jorge Augusto Krieger, que após os costumeiros cumprimentos, em primeiro momento, utilizou da palavra para parabenizar o prefeito municipal Laércio Deberval Schuster Júnior por ter recebido o prêmio Prefeito Empreendedor, destacando as ações de poder executivo no que diz à transparência da gestão pública municipal. Também parabenizou aos servidores municipais pela colaboração com a administração pública. Em um segundo momento, parabenizou o vereador Marcelo Luiz Ferrari por ter apresentado uma moção direcionada ao governo do Estado, cobrando providências acerca da manutenção das rodovias estaduais que cortam o município. Lembrando que, em conjunto com o vereador Rubens Bosch, apresentou no início do ano um requerimento cobrando dos representantes do DINFRA a presença nesta Casa Legislativa para discorrer sobre o assunto e prestar os devidos esclarecimentos à nossa comunidade. Porém, até a presente data, o requerimento sequer teve resposta, o que mostra o descaso por parte do governo do Estado. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Por fim, fez um apelo a toda a comunidade timboense para efetuar o pagamento do IPTU à vista até o dia 15 próximo,
com o objetivo de auxiliar na construção da UTI pediátrica no Hospital Oase. Passando-se a ordem do dia, estava em votação a mensagem de veto ao projeto de lei número 59 de 2015, que nos termos 3º do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal foi realizada através do escrutínio secreto e por ordem alfabética. Após a votação, o presidente escolheu 2 vereadores para acompanhar os trabalhos de abertura da urna e apuração dos votos, sendo apontados os vereadores Fabrício Dal Castagna e Guilherme Voi Júnior. Realizada a contagem dos votos, foram computados 7 votos favoráveis à manutenção do veto e 2 votos rejeitando o veto. Diante do resultado, o presidente declarou a manutenção do veto, determinando o arquivamento do projeto de lei número 59 de 2015. Também na ordem do dia estava em discussão os requerimentos número 16, 17, 18 e 19 de 2016, que restaram aprovadas por unanimidade e encaminhados na forma regimental. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a sessão solene de entrega de moções, que será realizada no dia 14 de abril de 2016, às 18h30, declarou encerrada a presente sessão. Presidente Douglas Emanuel Marchetti, vice-presidente Raimar Radatz e secretário Rubens Borchardt. Ato em discussão. Não havendo observações, ato está aprovado. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Tribuna. Fabian Wolfgang Repke, diretor técnico do 20º Grupo Escoteiro de Timbó, em atenção ao requerimento número 12 de 2016. Indicações. Número 122 de 2016, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Indicações número 123 e 124 de 2016, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagna. Ordem do dia. Projeto de lei número 7 de 2016 autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no orçamento Programa 2016 da Administração Indireta. Requerimento número 20 de 2016, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Comunico que foram distribuídos aos senhores vereadores cópias do expediente do dia. Neste momento, quero destacar aqui a presença do suplente vereador Carlos Adriano Krieger, nosso companheiro Ito, também a Bruna, representando o Jornal do Médio Vale, seu Valdemar, representante do jornal A Cidade de Pomerode, também nosso companheiro do Demutran, Emerson Nardelli, aos demais que nos acompanham nesta noite, sejam todos bem-vindos, ao pessoal do escoteiro, também aos internautas e aos servidores desta casa. Tribuna. Solicito ao secretário a leitura do requerimento número 12 de 2016. Requerimento número 12 de 2016, que seja expedido o convite ao 20º Grupo Escoteiro Timbó para usar a tribuna no dia 19 de abril de 2016 para discorrer sobre as atividades do grupo e a importância do movimento escoteiro para a comunidade. Justificação. Na última quinta-feira, dia 31 de março, o 20º Grupo Escoteiro de Timbó completou 45 anos de existência. Assim, nada mais justo do que convidar os integrantes do Grupo Escoteiro Timbó para discorrerem acerca das atividades escoteiras desenvolvidas pelo grupo ao longo de seus 45 anos, bem como da importância do movimento escoteiro na formação de nossos jovens. Sala das Sessões, 5 de abril de 2016, vereador Marcelo Luiz Ferrari e vereador Valdemar Gebauer. Em atenção ao requerimento número 12 de 2016, aprovado na sessão ordinária realizada no dia 5 de abril corrente, convido para fazer uso da tribuna o senhor Fabian Wolfgang Repke, diretor técnico do 2º Grupo Escoteiro Timbó. Peço escusas e também quero aqui destacar a presença, sempre nos honra nas nossas sessões, do suplente vereador, nosso companheiro João Chimansky,
Sejam bem-vindos. Os senhores dispõem de até 15 minutos para discorrer acerca dos motivos que o levaram a comparecer a esta Casa Legislativa e, após, disporá de 10 minutos para responder aos questionamentos que eventualmente lhes sejam formulados pelos senhores vereadores. Boa noite a todos. É com enorme satisfação que nós, escoteiros do 20º Grupo Escoteiro Timbó e do 53º Grupo Escoteiro Alexandre Repke, participamos dessa sessão da Câmara, tendo por objetivo divulgar, promover e confraternizar o movimento escoteiro em suas festividades. O início. O movimento escoteiro, que reúne milhões de pessoas de ambos os sexos, de diferentes idades, credos, países e cor, surgiu na Inglaterra. O fundador Robert Stephenson Smith Baden-Powell, mais conhecido por BP, como militar teve um desempenho de repercussão histórica durante a Guerra de Transvaal, em 1899, na África do Sul. Durante esse combate de consequências imprevisíveis, defendeu a pequena cidade de Mafeking, dispondo de poucos homens, organizou e formou equipes de meninos locais em diferentes serviços auxiliares como estafetas, padioleiros, sinaleiros, ciclistas, etc. Regressando mais tarde para a Inglaterra, BP, ao observar os rapazes de Londres, procurou proporcionar uma vida oposta à que levavam. Buscou maneiras de possibilitar uma vida de homens cumpridores do dever, homens de responsabilidade. Para isso, estruturou um programa de atividades para jovens que juntava passatempo e formação de caráter. Em 1907, pôs em prática a primeira experiência de seu método na ilha de Brownsea, perto de Portsmouth, Inglaterra. Realizou o primeiro acampamento escoteiro e, a partir das observações tiradas desse acampamento e de outras atividades realizadas, escreveu o livro Scouting for Boys. Nesse livro foram traçados programas objetivos do escotismo que são conservados e praticados até hoje. Quem somos? Somos um movimento de jovens para jovens, com a colaboração de adultos unidos por um compromisso livre e voluntário. Somos um movimento de educação não formal, que se preocupa com o desenvolvimento integral e com a educação permanente dos jovens, complementando o esforço da família, da escola e de outras instituições. Queremos o desenvolvimento do ser humano. Pensamos no homem e mulher, na plenitude de sua existência e na riqueza de suas semelhanças e diferenças. O ser humano em sua identidade singular e em sua cultura, sem distinção de origens sociais, raças e credos. Educamos para a liberdade e procuramos desenvolver a capacidade de pensar criativamente, mais do que a aquisição de conhecimento ou de habilidades específicas. Fortalecemos nos jovens a vontade de optar por uma escala de valores que dê sustentação às suas vidas, e os convidamos a agir de forma coerente com essa opção. Caminhamos em busca de Deus e estimulamos o jovem a dar testemunho de sua fé, vivendo ou buscando a religião que a expresse. Cremos na família, raiz integradora da comunidade e centro de uma civilização baseada no amor, na verdade e na justiça. Educamos para o respeito, a vida afetiva e o amor, para a construção de uma família que dê a seus filhos uma boa formação. Cremos na justiça social como exigência de um desenvolvimento humano e sustentável. Despertamos nos jovens um anseio por servir a comunidade e por se comprometer em seu desenvolvimento como manifestação de sua solidariedade para o próximo, especialmente com os que mais precisam. Queremos um mundo fraterno, onde os jovens possam crescer e se realizar plenamente. Incentivamos nos jovens a lealdade a seu país e o amor à terra natal, seu povo e sua cultura, em harmonia com a promoção da paz, sem hostilidades em classes sociais ou entre nações. Promovemos a fraternidade mundial entre os jovens e a cooperação mundial entre países e organizações. Estimulamos nos jovens o respeito pela natureza, o compromisso com o meio ambiente. Privilegiamos a vida ao ar livre como experiência educativa. Contribuímos para a formação de cidadãos responsáveis que compreendem a dimensão política da vida em sociedade, que desempenham um papel construtivo na comunidade e que tomam as suas decisões guiados pelos princípios escoteiros. Como movimento educativo, não nos envolvemos
nas disputas políticos partidárias. Entretanto, os princípios em que se baseia o movimento escoteiro orientam as opções políticas pessoais dos nossos membros e a formação de cidadãos responsáveis, participantes e úteis à sua comunidade. Isso exige que estejamos atentos à realidade política. Oferecemos aos jovens e adultos a oportunidade de compartilhar a tarefa de crescimento comum em relação do que fomente o diálogo, a compreensão e a participação. Nesse privilegiado encontro de gerações, todos os adultos atuam a serviço da liberdade dos jovens. No mundo, somos 83 mil escoteiros. No Brasil, somos 83 mil escoteiros. No mundo, são 216 países que praticam o escotismo. E já somam-se mais de 40 milhões de escoteiros pelo mundo todo. No Brasil, são 585 municípios, somados a mais de 1.200 grupos escoteiros. O principal objetivo do escotismo é contribuir na formação de cidadãos, líderes e responsáveis, que desempenham um papel construtivo na comunidade e compreendem a dimensão da vida em sociedade. O 20º Grupo Escoteiro Timbó e os seus 45 anos de história. Nesses 45 anos, mais de 1.500 jovens já passaram pelo Grupo Escoteiro e tiveram a oportunidade de vivenciar momentos que certamente guardarão para sempre na memória. Um grupo que experimenta a liberdade da natureza, anda em florestas, observa os animais, atravessa rios e cachoeiras. Divertir-se nos jogos e brincadeiras ao ar livre com seus amigos, desafiando sua inteligência e habilidade. Sentir o calor do sol e admirar um céu estrelado. Montar sua barraca, preparar sua própria comida, construir coisas úteis para a sua vida no campo. Ter amigos e ser um amigo verdadeiro, para juntos aproveitar a forma útil e saudável de nossa vida. Nesses 45 anos de história, foram centenas de reuniões de sede, e é na sede que os escoteiros aprendem jogos, habilidades e técnicas escoteiras, organizam cerimônias e se preparam para as excursões, os bivaques, acampamentos e outras aventuras. Foram realizadas dezenas de excursões, onde tivemos a oportunidade de visitar bibliotecas, museus, praias, exposições e tantos outros pontos turísticos. Muitos foram as visitas aos grupos escoteiros, a outras cidades e a outros estados. Quantos bivaques onde visitamos cachoeiras, cavernas, fazendas e sítios, onde entramos em contato com a natureza e nos divertimos um pouco em atividades como mergulhos, explorações, rapel, escalada, trilhas e uma mata em que sempre despertava a nossa curiosidade. E foi no acampamento que colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos na sede, como montar uma barraca, cozinhar nossa própria comida, montar pioneirias, participar de jogos, de atividades noturnas, do fogo de conselho e de muitas outras atividades. Não podemos esquecer das jornadas. Quantas jornadas? Essas atividades onde tínhamos de nos deslocar de um ponto ao outro, a pé ou de bicicleta, normalmente por caminhos pouco visitados, com uma trilha na mata ou cruzando fazendas, ou ainda cruzando vilas e cidades sob olhares curiosos dos moradores. Nessas caminhadas, tivemos a oportunidade de desenvolver atividades e orientação, observação, construção de mapas e de conhecimento da natureza. Quantas rodas de canções, onde, apesar de uma timidez inicial, logo descobrimos que cantar alegra a alma e fortifica a nossa personalidade. Toda essa história de conquista e aventura foi possível graças ao empenho e dedicação de inúmeros adultos, escotistas e dirigentes, que voluntariamente deram e dão sua contribuição, e principalmente da comunidade, que sempre correspondeu quando solicitada. São 45 anos de história, onde jovens, chefes e dirigentes escrevem a cada dia de atividade uma página de um belo livro. No entanto, também fazem parte dessa história tantos outros que confiam seus filhos, netos, sobrinhos às atividades escoteiras. Outros tantos enriquecem as páginas desse livro com a história que vivenciaram em sua passagem pelo Grupo Escoteiro Timbó.
cada um com sua contribuição e outros que infelizmente já não estão mais entre nós. Estão sentados ao lado do nosso grande mestre, Bipi, mas com a certeza, todos nós temos convicção de que seremos sempre escoteiros, pois uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Neste momento, abre espaço para os questionamentos dos vereadores. Vamos continuar? Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, às pessoas que nos prestigiam. Quebrando um pouquinho o protocolo, aceitando o convite do Grupo Escoteiro Timbó, que nesta semana completou 45 anos, a gente foi convidado a falar um pouquinho sobre escotismo também. O movimento escoteiro, existem vários grupos, mas todos eles praticam o escotismo. É um movimento que ele tem idade para começar, mas ele não tem idade para terminar. Existem escotistas, chefes, padres, que estão com 70, 80 anos e estão praticando escotismo. No sábado próximo, a Patrícia depois vai explicar, vai ter um convite sobre uma missa escoteira que vai ter aqui em Timbó. E o padre, ele só reza a missa escoteira. Então, começa com 7 anos, com os lobinhos. Nós temos aqui presente os lobinhos de pé, por favor. 2 lobinhos. Eles começam com 7 anos e vão até 11 anos. Eles são divididos por idades. Na fase dos lobinhos, que é essa idade aí, eles vivenciam a história do Mowgli, o menino lobo. E dentro dessas atividades, eles conquistam distintivos até chegar ao grau máximo, que é o Cruzeiro do Sul. Podem sentar. Dos 11 aos 15, nós temos os escoteiros e as escoteiras. De pé, por favor.
Se vocês observarem as camisas deles, alguns têm mais distintivos, outros têm menos, mas todos eles são escoteiros. Alguns estão buscando mais tarefas que fazem em casa ou na sede, que são as especialidades, para receberem esses distintivos. Eles querem almejar até os 15 anos o grau máximo, que é a lis de ouro. Às vezes dá um branco, a idade está chegando. Dos 15 aos 18, nós temos os sêniores e as guias. Hoje eu acho que não tem nenhum presente, mas eles também almejam. Tem um, então levanta ali. Tem dois, né? Eles já eram para ter aprendido a ter perdido a vergonha, mas a gente vai trabalhar isso aí ainda. E eles também, através de especialidades e atividades, eles almejam o escoteiro da pátria. De 18 a 21, nós temos os pioneiros, que são o pessoal adolescente, e o lema deles é servir. Eles estão lá para auxiliar a chefia, que comanda as atividades para essa turma ali, mas eles também têm um papel separado com atividades sociais e tem as especialidades que eles buscam para tentar conseguir a insígnia de BP. Em Indaial, nós tivemos um exemplo muito bom, onde um pioneiro, através do seu trabalho e parcerias junto à prefeitura e junto a empresas, eles construíram uma praça na Rua Rodeio, uma obra de R$150 mil, vinda do Grupo Escoteiro de Indaial. Então, a gente está ajudando essas crianças a desenvolverem lideranças sociais, né, econômicas. Até o primeiro homem a pisar na Lua foi escoteiro, o Neil Armstrong. O nosso prefeito já foi escoteiro. Vários presidentes dos Estados Unidos foram escoteiros. Aqui no Brasil já existem muitas empresas que o fato da pessoa ser escotista ou ter participado do movimento escoteiro pesa na hora da escolha de um emprego, na promoção de um cargo, porque desde pequeno eles são ensinados a trabalhar com o problema, a tentar resolver o problema e não deixá-lo ainda maior. O bom do movimento escoteiro é que as crianças vêm para o movimento escoteiro porque elas querem e porque elas gostam. Além disso, elas envolvem a família. Nós temos o caso aqui do Everton, aqui da Câmara, que o filho está no escoteiro, a filha, e ele, volta e meia, a gente se encontra em acampamentos também. E ele é chefe escoteiro. E no fim a gente vira um coringa, trabalhando em várias atividades, não só com os de 7, mas com os de 12, com os de 15, e assim vai. Então, é muito bom participar do movimento escoteiro. A gente que está lá sabe o prazer que é. O lenço nos identifica, seja ele verde e azul, seja ele vermelho e amarelo, certo? Então, o movimento escoteiro, ele é um movimento mundial. Hoje em dia, até passaporte escoteiro existe. Se um escotista pegar e fizer seu passaporte, ele tem uma certa facilidade para passar na alfândega, pelo respeito que o movimento escoteiro tem. Se você vai para outro país, existem pessoas em outros países que já estão à sua espera para lhe dar alojamento, estadia. Você não se preocupa com isso, assim como é no caso do Rotary, que existem os intercâmbios. Já existe isso no movimento escoteiro também. Então, todo o apoio que a gente já tem recebido do município, ele foi muito bem recebido e muito bem investido. Tem coisas que só escoteiros sabem fazer. Por exemplo, agradecendo a oportunidade da gente estar aqui, basta a gente fazer 1, 2, 3. Então, apenas com um simples contar de 1, 2 e 3, as crianças já sabem que elas devem agradecer a oportunidade, sem ser de um grupo A ou grupo B, porque ele é único, esse movimento. Obrigado pela atenção de vocês, e quanto mais vocês conhecerem sobre escotismo, melhor para vocês também. Obrigado.
Abro espaço para questionamento dos vereadores. Lembrando que as perguntas formuladas devem dizer respeito ao objeto do requerimento aprovado, sob pena de serem deferidas de plano. Concedo a palavra aos autores do requerimento. Primeiramente, o vereador Marcelo Luiz Ferrari. Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores, a comunidade se faz presente de forma especial a Patrícia, coordenadora, não sei a nomenclatura correta, mas coordenadora ali do 20º Grupo de Escoteiros Timbó, e também ao... No momento eu sou chefe de seção do ramo Lobinho. Chefe de seção, ok. E ao Ito, também não sei a nomenclatura do Ito no grupo, mas que representa o Grupo de Escoteiros Alexandre Reto. Sou presidente da Associação de Pais e Amigos do grupo lá. Legal. Falar do movimento escoteiro, na verdade, traz uma satisfação muito grande para nós, até porque no ano passado os dois grupos já foram homenageados aqui pela Câmara de Vereadores, recebendo o título de moção de aplauso, que é oferecido pela Câmara em nome da comunidade pelos relevantes serviços que são prestados. Vendo os números, dispensa até alguns comentários, de 28 milhões de participantes no mundo inteiro, e aqui no Brasil 83 mil pessoas que fazem parte do escoteiro. No mundo que vivemos hoje, nós sabemos de tantas dificuldades que certas famílias passam ao educar seus filhos, e o grupo de escoteiro vem a incrementar a essa educação que às vezes falta, e nós vemos na sociedade que falta muito em vários casos que nós acompanhamos. Então, eu só quero agradecer a vocês, principalmente ao Grupo de Escoteiro Timbó, pela passagem dos 45 anos, e que continuem esse trabalho, que é um trabalho brilhante e é muito reconhecido pela comunidade. Parabéns para vocês. Concedo a palavra ao autor do requerimento, também vereador Valdemar Gebauer. Gostaria de cumprimentar a plateia aqui presente, em especial vocês dois que explanaram sobre o escotismo aqui na cidade de Timbó. Parabenizar pelos 45 anos e dizer da grata satisfação, quando assumimos o Banco do Brasil em 1973, nós tínhamos um gerente que era o seu Lindo Salai, que era o incentivador do escotismo aqui na cidade de Timbó. Então, de longa data, a gente sabe que tem pessoas que se interessaram pelo movimento de escotismo no município, e também dizer da grata alegria e da grata satisfação de que nós temos dentro do Rotary Internacional um membro, o seu Marcos Klitsky, que é reconhecido a nível internacional, ele faz parte do Conselho Diretor do Rotary Internacional, na classificação Liderança Jovens RILA. Então, ele já representou o Brasil internacionalmente, fruto do movimento de escoteiros. Eu acho que as lideranças se formam em vários segmentos, mas eu tiro o chapéu para o escotismo, porque ele, de fato, dá sustentação e base para que as famílias possam educar os seus filhos e também levá-los no caminho certo. Através da dona Onélia, que sempre é um exemplo dentro do escotismo de Timbó, uma pessoa que se dedica de corpo e alma. Quando tem algum evento, é a primeira que me liga, diz que, Paulo, tem uma promoção, churrasco, ou macaronada, e eu tiro o chapéu para essas pessoas que se dedicam de corpo e alma. Eu acho que merecem os nossos parabéns, e é isso que forma a grande família do escotismo em Timbó. Então, parabéns pelo grande trabalho que vocês executam no nosso município e a todos os grupos existentes no mundo. Obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador João Adriano Schwartz. Boa noite a todos. Quero primeiramente parabenizar pela passagem aí dos 45 anos que vai acontecer ainda, é isso, né? E também pelo empenho e dedicação de cada um que está diretamente envolvido no comando deste grupo, em especial o Ito, a Patrícia, e dizer que é muito importante ter estes grupos
unidos e que esses grupos participem das atividades juntamente com as crianças, com os adolescentes, porque através dali, com certeza, eles vão ser melhor educados, vão ser ter uma participação mais ativa em grupo, e isso é muito importante hoje, as crianças desde cedo poder conviver em grupo, saber dividir, e esse trabalho que vocês aí fazem é muito importante para toda a comunidade. Nem todos jovens, crianças participam, mas assim, quem tem oportunidade, eu acho que é muito importante poder estar participando, que só tem a ganhar fazer parte desses grupos. Uma pergunta que eu teria é referente à área hoje onde está instalado o grupo de escoteiros, né? Como é que está hoje a situação? Ela já existe uma possibilidade de regularização ainda ou não? Como é que está hoje, Ito? Não sei se podes me responder sobre essa questão. São dois grupos distintos, né? A questão do grupo escoteiro Timbó, ela está toda regulamentada, eles têm o uso do terreno ali, está tudo certinho. A nossa questão do terreno ali, como a gente não tinha a parte burocrática ainda em dia, a parte do grupo escoteiro, que foi feita agora recentemente, daí vai estar sendo dado andamento para a regularização dessa situação. Mas o governo do estado permitiu que a gente permanecesse lá para a realização das atividades. E com isso existe a possibilidade da doação desse espaço, então, para o grupo, é isso? Existe a possibilidade, sim. Seria isso, então. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Jorge Augusto Krieger. Boa noite a toda a comunidade. Também só gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a Patrícia e ao Ito e a todos os escoteiros presentes aqui nesta noite de hoje, e relembrar uma frase que vi ali onde que passou, deixar o mundo melhor do que receberam. Então, com certeza, eu acho que esse é o papel de cada cidadão, mas com certeza eu sei que os escoteiros fazem isso com um grande labor e sempre estão envolvidos nas questões que a nossa comunidade carece. Então, parabéns pelo trabalho e também contem com o apoio desta casa. Obrigado. Também concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Vogue Júnior. Boa noite a todos. Ito, Patrícia, também parabenizá-los pelo trabalho. Parabenizar aqui esse grupo de escoteiros que se faz presente nessa noite. Eu tenho uma posição quanto a isso. Eu não entendo nada de escoteirismo. Nunca participei, nem minhas filhas, mas tudo aquilo que leva a unir famílias que trabalham família, eu sempre vou dar o meu melhor. E o parabéns a quem faz isso. Família é a base de tudo. E se você consegue resgatar crianças, ou até essas crianças iniciá-las, né, em algum evento desse quanto a escotismo, como escoteiro, eu sempre vou estar batendo palmas, porque não existe nada mais importante na sociedade do que a união da família. E vocês mostram, trazendo a família já para um convívio, ensinando a criança, né, no caminho que deve andar. Isso até é bíblico, onde fala inclusive sobre isso, que ensina o teu filho no caminho que deve andar, que mesmo depois de velho não se desviará dele. Isso é bíblico. E tenho trabalhado muito essa questão de crianças, de adolescentes, de pessoas adultas que têm se envolvido em drogas, e a gente está tentando resgatar essas vidas. Eu sei quanto é importante isso. E Patrícia, vocês fazem esse trabalho de socializar essas crianças e que elas possam crescer se desviando dessa maldade que é vícios, drogas, etc. Então, eu só tenho que parabenizá-los pelo trabalho dos escoteiros.
Da mesma forma, também quero agradecer a vinda de vocês, o Ito, Patrícia, todo o grupo de escoteiro, a vinda de vocês nesta casa, demonstrando o trabalho de vocês e parabenizá-los pelo trabalho, que com certeza é fundamental. Acho que o Tuti foi muito feliz, todos os vereadores colocaram essa questão justamente da questão da educação, no mundo em que vivemos hoje, para termos uma esperança de uma sociedade melhor, somente a gente vendo esse tipo de trabalho sendo realizado. E cada vez com mais força, com mais dedicação, e esta casa se coloca à disposição para que for necessário colaborar e ajudar para que o trabalho continue. Nossas crianças e adolescentes são a base de tudo, não para que a gente, não somente para transformá-los em verdadeiros líderes, mas principalmente em cidadãos justos, para que vivamos numa sociedade cada vez melhor. Esse é o nosso intuito, é o nosso dever, cada um fazendo seu papel, um pouquinho de si, para transformarmos as pessoas, principalmente com respeito ao próximo. Nós com certeza vamos ter uma sociedade melhor e mais justa no futuro, quem sabe. Seria isso, muito obrigado, agradeço mais uma vez a vinda de vocês nesta casa. Fim dos questionamentos, passo a palavra a Patrícia, ao Ito, para suas considerações finais. Nós do 20º Grupo Escoteiro Timbó, juntamente com o 53º Grupo Escoteiro Alexandre Repp, agradecemos a oportunidade de vir até aqui na Semana Escoteira, onde a gente está, é uma semana festiva para o movimento, porque é o dia 23, a gente comemora o Dia do Escoteiro, e para comemorar essa data, juntamente com os 45 anos do Grupo Escoteiro Timbó, a gente está promovendo uma missa escoteira. Na verdade, ela é uma missa um pouco diferente, ela é uma missa fogo de conselho. Quem conhece um pouquinho o movimento sabe que nos acampamentos ali, toda a noite do acampamento, a gente costuma fazer um fogo de conselho, onde é contado histórias, são cantadas as músicas escoteiras, e a gente conseguiu montar uma missa juntamente com o fogo de conselho. Isso vai ser realizado no Parque Central, tanto que a gente convida a todos para participarem. O nosso padre Edgar, que está vindo de São João Batista, é um padre escoteiro, né? Ele foi até, quando ele se aposentou, a ordem liberou ele para que ele se dedicasse somente e exclusivamente ao movimento. Então, ele tem 86 anos de idade, 55 de sacerdócio, dos quais os 55 são completamente voltados ao movimento. Então, não diminuindo ou, de repente, desprezando, né, como algumas pessoas podem pensar, aos nossos padres e pastores da região, aos quais também foram convidados, dentro do movimento ele é uma pessoa muito querida. Tanto que a gente faz eventos maiores, foram feitos eventos em Rio Negrinho, em Florianópolis, onde ele realiza os cultos dele, que leva em torno de 2 horas, 2 horas e meia, e os nossos jovens, que não são acostumados a frequentar a missa, eles terminam pedindo mais. Então, é por essa intenção que a gente procurou trazer, porque ele é uma pessoa muito querida dentro do nosso movimento. Então, sintam-se convidados a participarem, né? Vai ser ali no Parque Central, a partir das 19h30, e é a nossa comemoração do aniversário. Só repetindo a data, então? Dia 23, sábado agora. Sábado agora, dia 23. Isso, a partir das 19h30. Eu até trouxe um folderzinho, não sei se o Everton consegue pôr. No Parque Central, isso. Já fica a comunidade convidada aí para participar. E como é uma missa campal, se de repente alguém achar necessário levar seu banquinho, sua cadeira, sua toalha, né, para sentar e prestigiar, vai ser bem diferente, isso a gente garante. Obrigada. E em nome do Grupo Escoteiro Alexandre Repp, né, a gente gostaria de parabenizar mais uma vez ao Grupo Escoteiro Timbó pelos seus 45 anos de existência. Foi o pioneiro aqui em Timbó, com o movimento escoteiro. E agradecer também a todos aqui presentes com 1, 2, 3.
Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Suspendo a sessão por 2 minutinhos apenas para que a gente possa realizar uma foto aqui com todo o grupo. Comunico ainda que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações número 122 a 124 de 2016. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 122 de 2016, que o sistema cicloviário implantado no município seja denominado Ingo Frederico Arthur Gerner. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Indicação número 123 de 2016, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize os serviços de macadamização e patrulhamento do Beco Inga, bairro dos Estados. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, vereador Fabrício Dal Castagne. Indicação número 124 de 2016, que o Poder Executivo, através do setor competente, busque realizar em sistema de mutirão a pavimentação da rua Arthur Giotti, bairro Araponguinhas, como da instalação de uma lombada na referida via. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, vereador Fabrício Dal Castagne. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao novo vereador Guilherme Voig Júnior. Vossa Senhoria dispõe de 7 minutos. Cumprimentando o senhor presidente, mesa diretora, bem como os nobres pares vereadores. Também aqui cumprimentando a todas as pessoas já anteriormente nominadas pelo próprio presidente, para não fazê-lo novamente. Aos nossos colaboradores dessa casa, bem como aos internautas que nos acompanham nos seus lares. Senhor presidente, inicialmente, falando um pouco sobre a questão de domingo da votação, até o vereador Rubens lembrou aqui, o que aconteceu na democracia brasileira nesse domingo, onde líderes se pronunciaram antes da sua votação, colocando várias pessoas, sua família, seus filhos, parentes, Deus inclusive, para depois, em nome deles, votar sim. A democracia no nosso país está sendo feita, está sendo, de uma forma geral, vivida pelos brasileiros. Esperamos que a corrupção no nosso país seja extinta de uma maneira total, não parcial. Os culpados têm que ser impunidos, não simplesmente afastados dos seus cargos, mas sim também devolvido o dinheiro que foi desviado dos cofres públicos, onde falta na saúde, onde falta na educação, onde falta na infraestrutura das cidades brasileiras. Dinheiro esse que dos municípios vai para Brasília e lá simplesmente esse dinheiro é desviado. Que seja devolvido esse direito ao povo brasileiro. Então, que a democracia, sim, é necessário fazer uma reforma política. E que começou, aliás, e que ela dê continuidade, senhor presidente, e creio que todos os vereadores aqui pensam da mesma forma. Paguem pelo seu erro, devolvam também o dinheiro que foi desviado dos cofres públicos. Eu tenho feito algumas indicações, não nesse momento, mas já anteriormente, e até agora, isso já foi feito há alguns anos, e nesse ano já foi repetido. Então eu peço ao líder de governo para ver se consegue trazer essa resposta para nós, vereador Jorge, sobre a rua Araponguinhas, sobre a sua extensão. Eu tenho pedido já há vários anos, inclusive, depois do asfalto pronto, que seja instalado lá faixas elevadas para evitar acidentes naquele local, diminuindo assim a velocidade daqueles locais. Eu tenho feito indicações, vereador Jorge, que é líder de governo. Eu gostaria que você desse uma olhada para nós, se existe alguma previsão para ser instalado lá, uma faixa de lombada, ou melhor, uma faixa de pedestres elevadas, ou lombada, ou até lombada eletrônica naquele trecho. Existe
ali muitos veículos que com velocidade altíssima trafegam lá. E as nossas crianças que vão ali para as escolas, ou melhor, para a escola, que andam ali naquela região, estão sujeitas, não só as crianças, como todos os adultos, as pessoas que por ali andam e trafegam, de serem atropeladas e machucadas naquele local. Isso nós precisamos evitar, com lombadas físicas. A limpeza e a tubulação da rua Carajás e também a sua pavimentação, também há anos que viemos cobrando, isso também no bairro Araponguinhas, há anos viemos cobrando isso veementemente. Precisa ser feito alguma coisa também naquela localidade. Também eu peço ao líder de governo para que dê uma atenção para aquela localidade. Também sobre a ambulância do SAMU, até já me antecipei, pedindo para que o vereador, de repente, já tenha até alguma resposta. Circulou nas redes sociais sobre essa questão da ambulância parada, e muitas pessoas nos cobrando sobre isso, e eu gostaria que o senhor também, não sei se talvez já tenha até uma resposta para falar sobre isso, porque há uma intensa cobrança das pessoas timboenses sobre essa questão da ambulância. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Vereador, se me permite, inclusive tive na tarde de ontem conversando com o secretário de saúde do município, o senhor Alfredo Berri, e houve essa cobrança por parte da comunidade sobre a questão da ambulância do SAMU. Ela realmente precisava passar por uma reforma, né? Não foi isoladamente uma questão ou outra, mas ela necessitava passar por uma reforma, porque ela estava há tempo rodando, né? E você sabe que um carro na mão de várias pessoas, ele se deteriora muito mais fácil. Então, é isso que foi feito. Esse carro foi para uma reforma. Inclusive o secretário pediu à central do SAMU de Blumenau se houvesse a possibilidade de eles estarem encaminhando uma outra ambulância para ficar nesse tempo que o carro ia passar por uma reforma, mas a central do SAMU de Blumenau não tinha outro veículo para ceder, mas em nenhum momento, como o senhor pôde ver na reportagem, a comunidade de Timbó e região ficou desassistida, porque todo esse trabalho também, e aqui quero também aproveitar a oportunidade de parabenizar ao Corpo de Bombeiros aqui do município de Timbó, na pessoa do comandante Felipe Daminelli, que deu todo o apoio necessário para que a comunidade também não ficasse desassistida. E esse veículo, essa questão tanto da documentação também, que era uma questão da ambulância, já foi regularizada, e esse carro, acredito que amanhã já vai estar rodando e dando esse suporte para as pessoas aqui do município de Timbó e também para toda a região do Médio Vale de Itajaí. Obrigado, vereador. Então está aí uma resposta para a nossa sociedade, inclusive internautas que nos estão assistindo. Essa ambulância volta a rodar a partir de amanhã. Também quero fazer menção, como o vereador Jorge já fez, parabenizando o Corpo de Bombeiros que fez então essa parte atendendo a população enquanto que esse veículo estava parado. E para finalizar, senhor presidente, só gostaria que o senhor me desse mais um minutinho, por causa da fala do vereador, mas eu vou ser bem rápido. Agradecer aqui o setor de obras, pela limpeza da vala feita na rua Alfredo Hanzi, na qual eu também tenho cobrado, com as enxurradas que tem dado esses dias, tem alagado algumas residências naquela região, senhor presidente, e através dessa limpeza agora que foi feita, então nós precisamos também, cobramos e também viemos aqui à tribuna parabenizar pela limpeza feita. Também parabenizar o setor de obras, que hoje foi feito o patrulhamento e a macadamização da rua Paineiras, no bairro Padre Martinstein. Também outra obra, outra rua que nós viemos cobrando há muito tempo, estava intransitável aquela região, daquela rua Paineiras, principalmente no acesso ao morro, e hoje pela manhã, o setor de obras, ainda ontem um morador esteve aqui nessa casa me cobrando, eu mostrei para ele as indicações que a gente tem feito, peguei o telefone e liguei para o setor de obras e me prometeram que hoje iriam lá fazer, e eu fui ao local e realmente estavam fazendo, patrolando, macadamizando e também com o rolo compactador, compactando o morro, porque aquilo lá estava lamentável. Então, parabéns ao setor de obras por nos atender. Pronunciamento das lideranças. Conceda a palavra ao líder de governo, vereador Jorge Augusto Krieger. Vossa Senhoria dispõe de 7 minutos.
Boa noite novamente a todos, cumprimentando a mesa diretora, colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar também o suplente de vereador, seu João Chimansky. Novamente cumprimentar o suplente de vereador, Carlos Adriano Krieger. Cumprimentar os colaboradores desta casa, a Bruna, do Jornal do Médio Vale, ao Valdemar, do Jornal A Cidade de Pomerode. Cumprimentar aqui aos escoteiros que se fazem presente nesta data, ao Emerson, do Demutran, aqui do município de Timbó, e cumprimentar também aos internautas que nos assistem dos seus lares. Quero aqui, primeiramente, parabenizar a Fundação Cultural, também a Fundação Municipal de Esportes, a Polícia Militar Ambiental, ao Projeto Bugio, da FURB, a Banda Municipal João Miller, que foram algumas das apresentações que aconteceram no evento denominado Um Domingo no Morro Azul. O evento com certeza atingiu a expectativa dos organizadores, deu um dia bastante bonito no domingo, um dia de bastante calor, como estão sendo esses últimos dias, essas últimas semanas, e várias foram as atividades desenvolvidas ao longo daquele dia, como o passeio ciclístico, como a corrida de 16 milhas, que também aproveito e parabenizo ao Carlos Morastoni, sempre envolvido nessa questão. Futebol para a criançada, teve lá também, aulas de educação ambiental, demonstração de aeromodelismo, voo livre, e foi um dia bastante legal, com certeza incentivando cada vez mais as pessoas de Timbó e comunidade a visitar aquele local do Morro Azul, contemplando sempre a natureza. Teve também lá por parte da Polícia Militar Ambiental, inclusive com os formandos desse último ano que passou. Eles estiveram lá fazendo a soltura de aves que foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental, e realmente foi muito legal, porque essas aves, algumas quando foram abertas as gaiolas, elas saíram e logo pararam perto nas árvores e até começaram a cantar. Então, para ver como a liberdade é importante para todos nós, e com certeza não seria importante também para esses animais. Quero também aqui destacar e parabenizar aqui a Secretaria de Assistência Social. Estivemos na tarde de hoje, juntamente com os vereadores, presidente Douglas, vereador Gebauer, vereador Raimar, e eu também estive presente na abertura dos JAST, etapa microrregional dos Jogos Abertos da Terceira Idade, 9ª edição. Estava também vários municípios e representantes dos municípios vizinhos. Aconteceu às 1h30 lá no pavilhão de eventos em Ripal, e a programação prossegue na tarde de hoje e também prossegue amanhã em alguns locais aqui do nosso município, e também lá no Centro de Convivência de Idoso, no Jardim Botânico do município de Timbó. Então, parabéns, e que seja um evento, com certeza, acima de tudo, de congraçamento dessas pessoas que tanto já fizeram pela nossa comunidade, pela nossa cidade. Como estava falando anteriormente aqui ao vereador Tuti, sobre a questão do SAMU, também quero aproveitar a oportunidade, estive ontem lá conversando com o secretário, Alfredinho, e uma questão também que solicitei a ele, sobre a questão dos postos de saúde. Então, também estava lá, chegou lá naquele momento, o secretário Orley Pedron, da Secretaria de Obras. Inclusive, ele veio lá conversar com o Eduardo, que é funcionário lá da Policlínica, para acertar alguns detalhes sobre as obras que a Secretaria de Obras estão executando na questão do pátio, tanto do bairro, do posto de saúde do bairro Padre Martim Stein, que já estão concluídas, e também as obras no pátio do novo posto de saúde do bairro Imigrantes. Lembrando e parabenizando essa junção das duas secretarias, que estão se auxiliando mutuamente, e lembrando que todos os materiais que foram e estão sendo empregados lá no pátio, tanto que já foi empregado no pátio do posto de saúde do Padre Martinho, tanto lá no posto de saúde do bairro Imigrantes, eles são materiais que estão sendo utilizados
tanto o paralelepípedo que está sendo colocado no pátio, quanto o paver que foi realizado as calçadas. Esse material é reutilizado de obras que o município tirou de alguns locais quando fez a reperfilagem em algumas das ruas de asfalto aqui, que até acho que foi alvo de questionamento por parte desta casa aqui, onde é que ia parar esse material. Então esse material, tanto lá no posto de saúde do bairro Padre Martinho, quanto também lá do bairro Imigrantes, esse material que está sendo usado lá é material que está sendo reutilizado de outros locais que foram retirados, trazendo assim com certeza uma economia também ao município, pois o município não precisa adquirir e comprar esse material novo, então está sendo reutilizado esse material. Falou também que existe algumas questões ainda de equipamentos que estão faltando nesses postos de saúde, tanto um como o outro, e que no mais tardar, em final de maio, eles querem agendar a inauguração desses 2 postos de saúde, tanto do bairro Padre Martinho Stein, quanto também do bairro Imigrantes. Com certeza um grande avanço para o município de Timbó. Quero aproveitar também e parabenizar o prefeito Laércio, porque vão ser os últimos 2 postos de saúde que estão sendo tirados do aluguel. Então, mais 2 aluguéis que o município não vai ter mais a necessidade de pagar, e com certeza todo esse valor vai ser possível reverter em mais qualidade de saúde, em mais exames, em mais remédios para toda a população de Timbó. Seria isso, presidente. Obrigado, boa noite a todos. Neste momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, projeto de lei número 07/2016. A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestou pela aprovação da proposição em plenário, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Segundo item da pauta, discussão única, requerimento número 20 de 2016, leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 20 de 2016, que seja expedido convite ao senhor Marco Antônio Bramorski, diretor-presidente da Unimed de Blumenau, para comparecer a esta Casa Legislativa no dia 26 de abril de 2016, a fim de explanar sobre o término das atividades do Hospital Dia Unimed, Unidade de Timbó, e como será abordado a questão dos atendimentos aos usuários do plano diante do fechamento do hospital em nossa cidade. Justificação. Esta explanação se faz necessária diante do impacto da medida adotada para esclarecer a sociedade em geral, visto haver um grande número de clientes que utilizam o plano de saúde Unimed em nossa cidade e região, que precisam de correta orientação sobre os procedimentos que serão adotados com este cenário. Sala das Sessões, 19 de abril de 2016, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Senhores vereadores, com relação a este requerimento, eu acredito ser necessário justamente pelo fato da Unimed ter divulgado o seu fechamento e nós ouvirmos o senhor Bramorski. Eu acredito que será necessário justamente para que a gente possa sanar todas as dúvidas com relação à parceria que irá existir com o Hospital Oasi, o porquê do fechamento, e, enfim, todas as dúvidas que os senhores vereadores tiverem necessidade de sanar. Terá essa disponibilidade, então, no próximo dia 26, se assim o requerimento for aprovado, com o senhor Bramorski, então, diretor do Unimed da nossa região, estiver aqui nesta casa. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e boa noite. Só peço um minutinho que a comissão de mérito...